Como é que a gente desenvolve a consciência fonológica e por que que a gente tem que desenvolver a consciência fonológica? É muito importante que a criança tenha consciência dos sons que ela emite quando ela está formando uma palavra, por exemplo. Quando eu falo a palavra dog, quais os sons compõem a palavra dog? Não é? Quantos sons tem a palavra dog? Só que isso quando eu pergunto isso, né? Quantos sons tem a palavra dog? Eu tô falando da menor unidade de som dentro da palavra, que no caso são 3. Para dog, dog. Só que isso é complexo. Até chegar aí, que é quando a criança começa a ler de verdade, eu preciso preparar ela para chegar nessa habilidade mais complexa. Eu não posso começar daí. Eu preciso começar lá. Dependendo da idade da criança, se for uma criança novinha, eu começo lá dos sons do ambiente. É importante a criança saber qual que é o barulho que acontece, que é emitido, quando eu fecho a porta, quando eu ligo o carro, quando tem uma pessoa andando de salto alto. Qual que é o barulho emitido pelos animais? Então, se a criança é novinha, a gente começa por aí, preparando ela para entender os sons do ambiente, ok? Mas a escadinha mesmo da consciência fonológica começa por rima e aliteração. E aí você pode me dizer assim, mas a criança nem tem vocabulário, eu já vou começar? À medida que você vai ensinando o vocabulário, você vai trabalhando essas habilidades. Eu não preciso fazer coisas separadas. Vamos supor que a aula hoje é sobre materiais escolares e cores, por exemplo, né? Vocabulário que está lá no seu material que você tem que ensinar hoje é esse. E você quer trabalhar rima, por exemplo. Você pode mostrar para eles que blue rima com glue, for example. Então vamos lá. Primeiro eu preciso trabalhar com rima. A criança precisa primeiro ser exposta, depois ela precisa identificar e por último ela precisa produzir rima. Ok? E aí existem várias atividades, eu não vou ficar falando tudo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? Mas aí a criança praticou rima, identificou, enfim, consegue produzir, a gente vai entrar com a literação. O que é a literação? A consciência de que as palavras começam com sons parecidos, né? Ou não, mas a literação é sobre isso. Rima é sobre o som final, a literação é sobre o som inicial. Então, quando eu falo, por exemplo, cow e cat, eles começam com o mesmo som. Ou quando eu falo alligator e apple, elas começam com o mesmo som. Be careful here. Você vai querer muito mostrar a letra para a criança aqui, mas não é para mostrar. É consciência fonológica, é só para trabalhar o ouvidinho. Não precisa falar que apple começa com a letra A. No. Não é para mostrar a letra aqui, não é para falar de letra aqui. Vai ter a hora certa, ok? Então é só para trabalhar o som. Dica. No começo, a criança, quando você entrar na primeira aula de aliteração, ela vai confundir aliteração com rima. É normal, tá? Don't panic. É só você mostrar para ela que agora você não tá falando mais do som final, você tá falando do som inicial. E aí, com o tempo, ela vai perceber a diferença, ok? Mas vai sempre mostrando para ela, tem que ser explícito. Lembra? O ensinamento tem que ser explícito. Depois disso, chega a hora da gente mostrar para a criança que quando a gente fala uma frase, existem palavras ali dentro daquela frase, né? E aí a gente começa a desenvolver com ela word awareness. Ela precisa perceber quantas palavras ela usou para falar aquela frase. Isso é muito bom para você fazer com aquelas frases que são usadas no dia a dia, tipo, teacher, can I go to the bathroom? Eles precisam fazer esse tipo de pergunta. Can I drink some water? Você pode pegar essas frases que eles já conhecem e pedir eles para contar. Quantas palavras tem aqui nessa frase que a gente fala? E aí eles contam. Isso serve para preparar eles para ir para um elemento menor da palavra. Lembra que a gente tem que chegar lá na menor unidade de som? Dog. Para chegar no dog, eu preparo a criança antes. Então eu começo preparando ela para ela entender. Quando eu falo uma frase, palavras compõem essa frase. Ok. Depois, qual que é o próximo degrau da consciência fonológica? Sílaba, divisão silábica. Eu já entendo que numa frase tem palavras, mas eu preciso entender que dentro das palavras nós temos sílabas, ok? Que também são chamados de beats. Quantos beats tem dentro da palavra apple? Apple. Two beats, né? Então tá.
Rima, aliteração, palavras numa frase. E agora a gente está em sílabas. Ok, a criança já consegue quebrar a palavra em partes. Depois, a gente vai ensinar para ela que as palavras têm onset and rhyme. Esse rhyme aqui é o rhyme diferente de rima lá da frente, tá? Onset and rhyme o onset é a parte que vem antes da primeira vogal numa palavra, tá? Toda consoante, tudo que vem antes da primeira vogal de uma palavra. Então, vamos falar, por exemplo, de sheep. O primeiro som de vogal que eu tenho nessa palavra é I, não é? Então, qual que é o onset? Sh é o onset. E rhyme, tudo que sobra. Eep, ok? Normalmente, a gente trabalha com palavras que têm 3 sons, né? Nessa fase de onset and rhyme, para não complicar muito para a criança. Lembrando, se a palavra começa com vogal, ela não tem onset, ok? Precisa começar com som de consoante. Alright? Então, nem toda palavra tem onset. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ensinar a criança eu não falei disso em sílaba. Na sílaba, a criança tem que desenvolver a habilidade de quebrar a palavra em sílabas e depois juntar essas sílabas, ok? Então, quando eu falo apple, quantas sílabas? Apple, two, beleza. Você pede a criança para quebrar. Depois você faz as sílabas e pede para ela blend, que é segment and blend. Então, eu falo apple, what's the word? Aí a criança tem que falar apple. Se eu falar, vamos mudar de fruta aqui, gorilla, quantas sílabas não? Qual que é a palavra? A criança junta e fala gorilla, ok? Quando eu vou para o onset and rhyme, ela também precisa desenvolver essa habilidade de separar a palavra em onset e rhyme e depois ter a habilidade de juntar. É mais fácil juntar do que separar. Então, lembre que a gente começa do mais fácil para o mais difícil? A gente vai ensinar primeiro ela a juntar e depois a separar, ok? Essa aqui é importantíssima, é uma habilidade importantíssima para a criança começar a separar na menor unidade de som, ok? Então, não ignore essa etapa. Trabalhe bastante blending e segmenting de onset and rhyme para a criança desenvolver bem essa habilidade. Aqui você já começa a ensinar o alfabeto e não é A, B, C, D, E, F, G. Lembra, a gente ensina os sons das letras e não os nomes das letras. Os nomes das letras só servem para soletrar. E soletrar é uma coisa muito rara da gente precisar, então não vamos começar por algo que vai demorar a acontecer, se é que vai acontecer. A criança precisa aprender a ler e a escrever e ela precisa saber os sons das letras. Então, existe um set correto para ensinar, ok? Se você quiser conhecer esse set, comenta aqui que eu te mando. Mas as 5 primeiras letras que a gente ensina, como eu falei aqui no começo, é S-A-T-P-I-N. São 6 letras. Eu falei 5, mas são 6. São as letras que nós ensinamos no começo. Com essas 6 letras, as crianças já conseguem ler muitas palavras. E é por isso que existe essa ordem. Se a gente ensinar A, B, C, D, E, vai demorar muito para a criança conseguir ler. Porque até que as letras se combinem para ela conseguir ler uma palavra vai demorar. E o foco é, ensinei S-A-T, gente, eu já consigo ensinar a criança a ler. Ela já pode ler A, ela já pode ler at, ela já pode ler sat. Ela lê 3 palavras que eu pensei que agora pode ter mais. As também. Com 3 letras. Esse é o foco. Fazer a criança ler o mais rápido possível. De forma adequada, né? Sem memorização. Então, você vai lá e ensina S, at, p, e, trabalhe isso com a criança. Trabalhe os sons. Não são todas as letras no mesmo dia, tá? Depois eu posso fazer uma aula aqui explicando só como que a gente ensina os sons do alfabeto, como que pratica. Mas, enfim. Trabalhei onset and rhyme. Estou ensinando os sons das letras do alfabeto. E o onset and rhyme tá legal. Eu sinto que eu posso partir para phonemic awareness, que é o último degrauzinho lá da consciência fonológica. Quando eu entro em phonemic awareness, a criança está com a consciência fonológica joia. Porque agora ela vai ter que trabalhar com a menor unidade de som das palavras. É aqui que, dependendo da qualidade do seu trabalho, a criança vai ter sucesso ou não na leitura e na escrita. Ela vai precisar de phonemic awareness durante muito tempo para decodificar e para escrever as palavras, que é decoding and encode. Então, beleza. Você vai ensinar para a criança a
a juntar os sons. Primeiro, lembra que primeiro é o que é mais fácil. Então, primeiro, blend. Você faz os sons e ela junta. Depois, quando ela tiver legal nessa habilidade, ela vai ter que começar a aprender a separar. Basicamente, o que é feito é, quando a criança já está com a habilidade boa, no caso das crianças que eu tenho, por exemplo, no primeiro ano, a gente pode falar até rápido. Então, se eu falar para as crianças, por exemplo, ship, e elas vão falar ship, e aí eu faço todas que eu tenho que fazer de blend. E depois eu peço para elas segmentarem, segment, essas mesmas palavras que eu usei lá no blending. Então eu falo para elas ship e elas têm que fazer ship, ship. Ok? É muito legal e é decisivo na hora de ler e escrever. Porque se eu falo a palavra ship e a criança tem que escrever, aí ela vai pensar assim, como é que escreve ship? Eu não sei. Se a gente ensina usando o método tradicional, vai escrever do jeito que ela acha que é, pode usar um X ali para representar sh, né? Ou um CH, porque em português CH também faz sh. Ela vai escrever do jeito dela. Se ela sabe segmentar, ela vai pensar sh. Quais são as letras que fazem sh? Aí ela vai colocar SH. E. Qual é a vogal que faz E? Letter I. Aí ela vai colocar letter I. P. Qual é a letra que faz P? Letter P. Ela vai colocar letter P. E pronto, ela escreveu ship de forma correta. Porque ela sabe decodificar, ela sabe segmentar as palavras, ela tem consciência fonêmica. E aí dentro da consciência fonêmica a gente tem outras habilidades de deletar som, acrescentar som, substituir som e assim por diante. São habilidades avançadas da consciência fonêmica,